Yasmin tentou afastar esses pensamentos, sabia que era errado, mas a ideia parecia extremamente fácil e tentadora. Ela se perguntou se seus irmãos descobririam, se seria descoberta e acusada de fraude, mas também se perguntou o que faria com o dinheiro, o que poderia fazer com R$1 milhão. Como sua vida mudaria? Talvez eu precise mais desse dinheiro do que os meus irmãos. Pensou Yasmin consigo mesma. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Alfredo era um senhor de 77 anos, mas ainda tinha uma disposição invejável para sua idade. Embora não fosse rico, ele desfrutava de uma vida confortável e agradável, tendo criado uma família com 6 filhos. Entre eles, Yasmin, a quem ele sempre dedicou muito amor e carinho, pois era a que vivia mais próxima dele. Alfredo era um pai muito dedicado e amoroso, sempre presente e preocupado com o bem-estar de seus filhos. Embora já fossem adultos e responsáveis, ele nunca deixou de demonstrar seu cuidado por cada um deles. O filho mais jovem tinha 24 anos. Embora vivesse sozinho em sua grande casa, Alfredo nunca quis incomodar seus filhos, que tinham suas próprias famílias e ocupações. Por isso, ele contratou uma cuidadora e uma empregada doméstica para ajudá-lo em suas tarefas diárias. A cuidadora, Carla, era uma pessoa bastante atenciosa e tratava Alfredo como se fosse seu próprio pai. Ela cuidava da saúde e bem-estar do idoso com muito carinho, ajudando-o em sua rotina diária e garantindo que ele estivesse sempre bem alimentado e cuidado. A empregada doméstica, Júlia, era uma pessoa muito eficiente e organizada, responsável por manter a casa limpa e arrumada. Ela também preparava as refeições para Alfredo, seguindo suas preferências e garantindo que tudo estivesse sempre impecável. Alfredo adorava passar seus dias na varanda de sua casa, admirando a vista da cidade e lendo seus livros favoritos. Yasmin visitava seu pai sempre que podia, e ficava feliz em ver que ele estava bem cuidado e feliz. Alfredo sempre trabalhou duro para dar uma boa vida para seus filhos quando eram pequenos. César, o filho mais velho, era o mais pidão, ele não podia sair para nenhum lugar com Alfredo e sua esposa que já começava a pedir tudo o que via pela frente. Foi quase que um treinamento e preparação para Alfredo, que sabia que seus outros filhos poderiam ser iguais. Por isso, queria poder dar de tudo para eles. Quando César pedia brinquedos, Alfredo fazia de tudo para atender aos seus desejos, mesmo que isso significasse economizar em outras áreas. Yasmin tinha 27 anos na época em que Alfredo tinha 77. Ela era a segunda mais nova entre os 6 irmãos e sempre foi muito próxima do pai. A relação entre os 6 irmãos sempre foi muito boa, desde quando eram mais jovens. Compartilhavam tudo entre si, desde brinquedos até as coisas mais improváveis. Quando mais novos, brincavam juntos, estudavam juntos e sempre se apoiavam mutuamente. Quando algum deles tinha um problema, tinham que resolver na hora, assim eles foram ensinados. A união deles também estava presente em momentos difíceis. Uma vez, quando César teve que passar por uma cirurgia delicada, os irmãos se revezaram no hospital para ficar com ele. Essa união forte fez com que eles enfrentassem juntos as dificuldades da vida. Yasmin sempre se sentiu muito grata por ter a família que ela tinha, e jamais se imaginou traindo a confiança de qualquer um deles. Para ela, todos tinham que se manter unidos. Jade, a mãe dos 6 irmãos, foi uma grande influência na formação da união entre eles. Ela sempre corrigia seus filhos desde pequenos e os ensinava que brigar entre irmãos não era correto, e que eles deveriam sempre se apoiar mutuamente. Em uma tarde, quando Yasmin e Gustavo, o filho mais novo, começaram a brigar por causa de um brinquedo, Jade interveio imediatamente. "O que está acontecendo aqui?", perguntou ela, enquanto se aproximava dos filhos. "Ela pegou minha bola", reclamou Gustavo, apontando para Yasmin. "Eu não peguei nada", retrucou Yasmin. Jade suspirou e olhou para os dois. "Vocês sabem que não devem brigar por causa de um brinquedo, não é?" Yasmin e Gustavo se entreolharam e concordaram com a cabeça. "Eu ensinei a vocês, desde pequenos, que a união entre irmãos é muito importante", continuou Jade. "Vocês devem sempre se ajudar e se apoiar. Brigar não leva a nada." Os 2 irmãos se desculparam e começaram a brincar juntos novamente, enquanto Jade sorria satisfeita com a solução pacífica do conflito. Ao longo dos anos, essa lição de união e apoio mútuo permaneceu com os irmãos, e eles sempre se lembraram dos ensinamentos da mãe.
Mesmo quando estavam longe uns dos outros, os 6 mantinham contato sempre que podiam e se preocupavam com o bem-estar uns dos outros. Jade também foi fundamental para ensinar aos seus filhos o valor da honestidade e do trabalho duro, e isso foi refletido na forma como eles se tornaram adultos responsáveis e dedicados. Felizmente, Alfredo e Jade nunca tiveram problemas grandes com nenhum dos filhos. A influência positiva da mãe em suas vidas sempre foi sentida, mesmo após seu falecimento. Alfredo, por sua vez, também manteve essa união entre os irmãos. O pai foi uma peça importante para os irmãos manterem contato e se ajudarem em momentos complicados. Mesmo com a idade avançada, o falecimento repentino de Jade foi um grande choque para toda a família. Já foi citado que ela era a figura central na vida dos 6 irmãos e de seu marido Alfredo, e a perda foi profundamente sentida por todos. Foi em um dia comum na casa da família quando aconteceu. Alfredo tinha acabado de tomar banho e se preparava para se vestir quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Jade. Ele correu para lá e encontrou sua esposa desacordada no chão. "Jade, o que aconteceu?" "Fala comigo, meu amor", disse ele, enquanto tentava acordá-la. Mas Jade não respondia. Alfredo rapidamente chamou uma ambulância, mas infelizmente era tarde demais. Jade já havia sofrido uma parada cardíaca e faleceu no local. Quando a notícia chegou a todos os irmãos, foi uma grande comoção. Cada um teve uma reação negativa diferente. Eles estavam todos em choque, incapazes de acreditar que sua mãe havia partido tão repentinamente. "Não pode ser verdade, não é possível", disse Yasmin, enquanto tentava segurar as lágrimas. "Eu não sei como vamos superar isso", disse César, o filho mais velho. "Minha mãe sempre foi a rocha da nossa família, ela era a nossa base." Foram essas e muitas outras palavras de indignação e saudade. A verdade é que eles nem foram capazes de se apoiarem um no outro nesse momento complicado, pois todos estavam abalados. Seus respectivos companheiros foram fundamentais para a conformação de cada um. Nos dias que se seguiram, a casa da família ficou repleta de parentes e amigos que vieram prestar suas condolências. Aos poucos, a família aprendeu a conviver com a perda de Jade, e seguindo os ensinamentos da mãe, todos continuaram a se apoiar mutuamente, mantendo a união que ela sempre valorizou. Alfredo, apesar de sentir falta de sua esposa, encontrou consolo na presença de seus filhos e netos, que agora lhe davam ainda mais atenção e carinho. Conforme os anos foram passando, os 6 irmãos foram construindo suas próprias vidas. Eles ainda mantinham o bom relacionamento de sempre, mas não conseguiam se encontrar com a mesma frequência de quando eram mais jovens, devido à distância e às obrigações da vida adulta. Yasmin se formou em economia e encontrou um emprego em uma empresa agradável. Seu comprometimento e dedicação fizeram com que a mulher fosse cada vez mais bem-sucedida, mas com o tempo, começou a perceber que a vida profissional não era tudo o que ela queria. Apesar de ter um estilo de vida confortável, com uma boa casa, carro e estabilidade financeira, Yasmin sentia que estava trabalhando demais e não tinha tempo suficiente para desfrutar de outras coisas que ela gostava de fazer, como viajar e passar mais tempo com seu companheiro. Além disso, Yasmin tinha vontade de se tornar mãe, era a única entre os 6 irmãos que ainda não tinha tido filhos. No entanto, ela queria deixar tudo pronto antes, queria ter tempo suficiente e também queria ter uma boa estabilidade financeira. Yasmin continuava sendo a filha mais presente na vida de Alfredo. A cada visita, ele ficava extremamente feliz e animado em vê-la. Ela sempre perguntava sobre como ele estava se sentindo e sobre os medicamentos que ele estava tomando. Evandro, o marido de Yasmin, tinha um ótimo relacionamento com o sogro, e conversava com ele sobre futebol e política frequentemente. Mesmo tendo uma empregada que era ótima na cozinha, Alfredo gostava muito de cozinhar e sempre preparava algo especial quando recebia a visita de um de seus filhos. Em um final de semana que eles foram visitá-lo, ele preparou o prato preferido de sua filha e do seu genro. Enquanto comiam, Alfredo contou algumas histórias sobre sua juventude, ele adorava fazer isso. "Yasmin, eu me lembro de quando eu e sua mãe nos conhecemos. Foi em uma festa na casa de um amigo em comum. Quando a vi, pensei que ela era a mulher mais bonita do mundo. E ela também achou o mesmo de mim", disse Alfredo com um sorriso no rosto. Yasmin e Evandro riram e escutaram atentamente a história. Depois, Alfredo insistiu que eles experimentassem um bolo que ele havia feito. "É uma receita nova que eu experimentei, acho que ficou muito bom", disse ele.
E Yasmin sempre dizia que a presença do pai era muito importante para ela e que queria fazer o que pudesse para ajudá-lo a ter uma vida cheia de saúde e conforto. Embora os outros irmãos não tivessem tanto tempo para visitar o pai como Yasmin, eles sempre telefonavam e perguntavam sobre como ele estava. Além de morarem mais longe, todos tinham filhos, que davam muito trabalho, diga-se de passagem. Mas o visitavam quando podiam. Certo dia, Yasmin estava sentada à mesa do refeitório do escritório onde trabalhava, quando o celular tocou. Ela olhou para a tela e viu que era o número do seu pai. Estranhou, porque Alfredo raramente ligava para ela durante o horário de trabalho. Yasmin atendeu e foi surpreendida com o pedido de visita para o dia seguinte. Oi, pai. Como você está? Perguntou Yasmin, preocupada. Estou bem, minha filha. Só queria te pedir um favor. Será que você e o Evandro podem vir aqui em casa amanhã? Preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Ah, pai, eu já tinha combinado com o Evandro de sairmos amanhã. Mas se for algo importante, eu posso falar com ele e a gente reagenda o nosso passeio. Eu não queria atrapalhar os seus planos, minha filha. Mas é que eu preciso falar sobre a minha saúde com vocês. É importante, mas qualquer coisa você vem outro dia. Você pode vir mesmo? Yasmin pensou por alguns segundos, mas acabou concordando em ir. Afinal, a saúde do pai era uma questão séria e não poderia ignorar um pedido desse tipo. Ok, pai. Nós vamos sim. Que horas você quer que a gente chegue? Que tal depois do almoço, por volta das 2 da tarde? Eu vou preparar umas coisinhas gostosas aqui em casa para a gente comer. Yasmin sorriu, sabendo que o pai sempre gostava de agradar os filhos com sua comida caseira. Combinado, pai. Às 2 horas estaremos aí. E não se preocupe, estamos aqui para te ajudar no que for preciso, disse ela, finalizando a ligação. Yasmin sentiu um aperto no coração ao desligar o telefone. Sabia que com certeza alguma coisa estava errada com a saúde do pai, mas não imaginava que fosse tão sério a ponto de lhe ligar em pleno horário de trabalho para pedir sua ajuda. Ela decidiu que iria conversar com o Evandro e juntos iriam até a casa de Alfredo no dia seguinte, como combinado. Yasmin e Evandro chegaram à casa de Alfredo e foram recebidos com um abraço caloroso do pai. Ele os convidou a se sentarem e ofereceu algo para beber e comer. Yasmin estava nervosa e preocupada com a saúde de seu pai, mas tentou não demonstrar isso. Depois de alguns minutos de conversa, Alfredo ficou sério e disse que precisava falar algo importante com Yasmin. Ela olhou para ele com ansiedade, esperando que ele dissesse o que estava acontecendo. Minha filha, eu não queria te preocupar, mas a verdade é que não estou me sentindo muito bem, disse Alfredo, colocando a mão no peito. Yasmin ficou imediatamente preocupada e perguntou o que estava acontecendo. Alfredo explicou que tinha ido ao médico e que havia sido detectado um problema em seu pulmão. Ele ainda não sabia exatamente o que era, mas estava preocupado com o resultado dos exames que estava aguardando. Yasmin ficou em choque. Ela sabia que o pai já estava com 77 anos, embora ainda fosse ativo e saudável, a idade trazia seus desafios. Ela perguntou o que poderia ser feito para ajudá-lo e se ofereceu para levá-lo a mais consultas médicas. Alfredo agradeceu a oferta da filha, mas disse que não queria ser um fardo para ela ou para qualquer um de seus irmãos. Ele disse que estava contente com a vida que tinha vivido até aquele momento e que estava preparado para o que viesse a seguir. Yasmin e Evandro tentaram animá-lo após a notícia ruim. Depois de algumas horas de conversa, Evandro foi ao banheiro, e foi quando Alfredo revelou para a filha que desde a adolescência, ele guardava um dinheiro em sua poupança todos os meses, sem gastar um centavo sequer. E que agora, ele tinha mais de R$1 milhão na conta. Yasmin ficou surpresa com a notícia. R$1 milhão? Pai, como você conseguiu juntar tudo isso? Perguntou ela, incrédula. Alfredo deu um sorriso modesto e explicou. Sempre fui muito cuidadoso com o dinheiro. Desde novo, aprendi a economizar e investir. Não foi fácil, mas com o tempo, consegui juntar esse dinheiro. Yasmin ficou pensativa por alguns instantes, mas logo perguntou. E o que você pretende fazer com todo esse dinheiro, pai? Alfredo ficou sério por um momento e disse. Bem, eu estava planejando fazer um testamento para os meus 6 filhos e contar com a sua ajuda, Yasmin. Porque agora,
Com essa questão da minha saúde, eu não sei se vou ter tempo e disposição para fazer tudo isso. Yasmin olhou para o pai, compreendendo o que ele queria dizer. Não se preocupe, pai. Vamos dar um jeito nisso. Vou conversar com os advogados e quem mais for necessário e resolverei isso para o senhor. Alfredo sorriu, aliviado. Obrigado, minha filha. Você sempre foi uma grande ajuda para mim. Yasmin e Evandro passaram o resto do dia na casa de Alfredo, conversando e tentando animá-lo. Prometeram que iriam visitá-lo com mais frequência e ajudá-lo no que fosse necessário. Alfredo parecia mais tranquilo após a visita de sua filha e do genro, mas Yasmin sabia que a situação ainda era incerta e que precisava estar pronta para o que viesse a seguir. Evandro estava dirigindo de volta para casa ao lado de Yasmin, após visitar o Alfredo. O clima dentro do carro era pesado, já que Alfredo havia revelado que estava com um problema de saúde. Evandro tentava conversar com a esposa, buscando confortá-la, mas ela parecia estar em outro mundo. Yasmin, está tudo bem? Você não está falando nada desde que saímos da casa do seu pai? Perguntou Evandro. Yasmin suspirou e balançou a cabeça. Desculpe, Evandro. Eu só estava pensando em algo que o meu pai disse antes, respondeu ela. O que ele disse? Perguntou Evandro, curioso. Yasmin olhou para o marido, hesitante. Ele disse que tinha mais de R$1 milhão guardados em sua conta poupança, disse ela, quase em um sussurro. Evandro arregalou os olhos, surpreso. R$1 milhão? Isso é muito dinheiro, exclamou ele. Yasmin assentiu, ainda perdida em pensamentos. Sim, é muito dinheiro. Eu não consegui tirar isso da minha cabeça desde que ele falou, confessou ela. Após alguns minutos, Evandro percebeu que Yasmin continuava distraída e chamou-a novamente. Yasmin, você está aí? Por que você está tão calada? Isso te deixou chateada? Perguntou ele. Yasmin balançou a cabeça, tentando se concentrar. Não, não é isso. Eu só fiquei surpresa com essa quantidade de dinheiro. Não fazia ideia que meu pai tinha tanto guardado, disse ela. Evandro olhou para Yasmin com uma expressão preocupada. Mas você está bem? O mais importante agora é a saúde do seu pai, não o dinheiro, disse ele. Yasmin olhou para o marido, sentindo-se culpada. Eu sei, Evandro. Você tem razão. Eu não deveria estar pensando nisso agora. Eu me sinto péssima, confessou ela. Evandro colocou a mão no ombro de Yasmin, tentando acalmá-la. Não se preocupe, Yasmin. Eu entendo que você está preocupada com seu pai e que essa informação sobre o dinheiro mexeu com você. Mas o importante agora é estar ao lado dele e apoiá-lo, disse ele. Yasmin assentiu, concordando com as palavras do marido. Você tem razão, Evandro. Eu preciso me concentrar no que realmente importa agora, disse ela. O resto da viagem foi silencioso, com Yasmin tentando afastar os pensamentos sobre o dinheiro e se concentrar na saúde do pai. Após ter contado para seus filhos mais velhos sobre sua doença, Alfredo se sentiu um pouco mais aliviado. Eles o apoiaram e prometeram ajudá-lo em tudo o que fosse necessário. Alfredo estava feliz em ver que sua família estava unida e que todos estavam dispostos a ajudá-lo nesse momento difícil. Enquanto isso, Yasmin continuava trabalhando em seu escritório, tentando se concentrar em suas tarefas, mas sua mente estava constantemente voltada para a conversa que havia tido com seu pai. Ela não conseguia parar de pensar no dinheiro que ele havia mencionado ter guardado. Em um determinado dia, enquanto estava trabalhando em um processo financeiro, Yasmin recebeu uma ligação de sua irmã Daiane. Elas conversaram sobre coisas banais por alguns minutos, mas logo Daiane perguntou como estava a saúde do pai. Yasmin respondeu que ele havia melhorado, mas ainda precisava de cuidados especiais. Depois de desligar o telefone, Yasmin voltou a pensar sobre o dinheiro. Ela mesma não entendia o porquê de estar mais preocupada com isso do que com a saúde do pai. Yasmin sabia que era errado pensar apenas em dinheiro, mas não conseguia evitar. Nos dias que se seguiram, Yasmin continuou sua rotina, mas sua mente estava constantemente voltada para o mesmo assunto. Seu pai havia lhe pedido que cuidasse de seu testamento quando descobriu que estava doente e Yasmin estava responsável por isso. A mulher fez conforme o pai pediu. No testamento,
Colocou o nome dos 6 e seria tudo repartido igualmente, mas a ideia de fazer com que ela tivesse mais dinheiro era tentadora. Foi quando Yasmin teve uma ideia que a deixou ansiosa, e ao mesmo tempo, com medo. Ela poderia alterar o testamento e tirar o nome dos seus 5 irmãos, deixando somente o dela em segredo. Seu pai havia dito ao advogado responsável que Yasmin cuidaria do testamento por completo, pois no estado de Alfredo, ele mal conseguia ler direito. Ou seja, a palavra de Yasmin era lei nesse caso. Ela poderia facilmente alterar sem que ninguém soubesse, afinal, seus irmãos ainda mal sabiam daquele dinheiro. Yasmin tentou afastar esses pensamentos, sabia que era errado, mas a ideia parecia extremamente fácil e tentadora. Ela se perguntou se seus irmãos descobririam, se seria descoberta e acusada de fraude, mas também se perguntou o que faria com o dinheiro, o que poderia fazer com R$1 milhão. Como sua vida mudaria. Talvez eu precise mais desse dinheiro do que os meus irmãos. Pensou Yasmin consigo mesma. Ela se sentiu culpada por pensar assim, mas não conseguia evitar, a tentação era forte demais. Yasmin passou alguns dias pensando nisso, tentando decidir o que fazer. Finalmente, ela decidiu que iria fazer a alteração no testamento, mas deixaria uma cópia do documento original em seu escritório para garantir que, se algo desse errado, ela teria uma saída. Ela se sentiu extremamente mal consigo mesma por fazer isso, mas não pôde resistir aos seus desejos gananciosos. Yasmin ficou nervosa, mas também um pouco animada com a ideia de ter mais dinheiro. No final das contas, Yasmin alterou o testamento e deixou somente seu nome nele. Após alterar o testamento do pai, a mulher sentiu um peso em sua consciência. Ela sabia que aquilo não estava certo e que sua ganância poderia causar problemas para sua família no futuro. Mesmo assim, resolveu arriscar, não conseguiu se livrar do pensamento de que seria a única herdeira da fortuna de seu pai. Enquanto isso, Evandro percebia que algo não estava certo com Yasmin. Ele a questionou diversas vezes sobre o que estava a incomodando, mas Yasmin sempre negava e dizia que estava tudo bem. Evandro decidiu respeitar a privacidade da esposa, mas a preocupação em relação à saúde do pai de Yasmin só aumentava. Yasmin começou a ligar frequentemente para o pai para perguntar sobre seu estado de saúde e se precisava de alguma ajuda. Ela tentava esconder sua verdadeira intenção por trás das ligações, mas Alfredo, mesmo debilitado, percebia que havia algo errado com a filha. Em uma noite, enquanto tentava dormir, Yasmin teve um pensamento que a assustou. Ela desejou que seu pai falecesse para que pudesse ficar com toda a herança. Imediatamente, ela se repreendeu por ter pensado algo tão cruel e egoísta. Nesse momento, Yasmin se lembrou de Jade, sua mãe. O que ela pensaria de mim agora? Pensou ela. Com o tempo, Yasmin continuou se sentindo mal com a situação, mas não pôde esconder a empolgação que sentia dentro de si mesma ao lembrar que a qualquer momento ela iria receber R$1 milhão. Inacreditavelmente, a mulher passou a fazer vários planos para quando recebesse a fortuna. Até que, em certo dia, Yasmin recebeu uma ligação de seu pai, que perguntou em tom sério se ela poderia ir visitá-lo, mas sem o Evandro. Nesse momento, Yasmin pensou que seu pai tinha piorado de saúde. Ela tentou fazê-lo falar do que se tratava, mas Alfredo manteve o tom de seriedade na sua voz, e pediu para que a filha o visitasse no dia seguinte, que era feriado. Yasmin concordou, mas ficou assustada, perguntando o que poderia ser. No dia seguinte, Yasmin acordou cedo e se arrumou para visitar seu pai. Ela se despediu de Evandro e disse que voltaria em breve. Ele percebeu a expressão preocupada de sua esposa e perguntou se estava tudo bem. Yasmin tentou esconder a aflição em sua voz e respondeu que seu pai havia pedido para vê-la sozinha e que ela estava um pouco apreensiva com o que poderia ser. Evandro a tranquilizou e disse que estaria em casa caso ela precisasse de algo. Quando Yasmin chegou na casa de seu pai, Alfredo a recebeu com um abraço fraco. Ele parecia mais cansado do que de costume, mas Yasmin não notou nenhuma diferença significativa em seu estado de saúde. "O que está acontecendo, pai? Você parece tão sério", perguntou Yasmin, preocupada. "Eu preciso falar com você, Yasmin. É algo importante e eu preferi que viesse sozinha", disse Alfredo, mantendo o tom de seriedade em sua voz. Yasmin sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela tentou fazer seu pai falar sobre o que se tratava, mas ele parecia relutante em dizer. Finalmente, Alfredo tomou coragem e revelou. "É sobre o testamento, Yasmin", disse Alfredo, procurando as melhores palavras. "Eu sei que você o alterou e que agora você é a única herdeira da minha fortuna.
Yasmin ficou em choque. Ela não sabia como seu pai havia descoberto. Ficou extremamente envergonhada com a situação. Eu sinto muito, pai. Eu não sei o que deu em mim, eu queria que, eu não sei, eu não posso justificar o que fiz, disse Yasmin, sentindo-se culpada. Alfredo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Yasmin não conseguia encará-lo nos olhos, sentindo-se culpada e envergonhada. Então é assim que você me vê, Yasmin? Como um velho rico que você quer ver morto para herdar sua fortuna? Disse Alfredo, com a voz trêmula. Não, pai, eu não penso assim. Eu só queria ter certeza de que o meu futuro estaria garantido, disse Yasmin, tentando justificar suas ações. Garantido? Garantido como? À custa do amor e do respeito que temos um pelo outro. Você acha que o dinheiro é mais importante do que isso? Disse Alfredo, cada vez mais chateado. Não, pai, eu não acho isso, respondeu Yasmin, sentindo as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu não sei o que deu em mim, eu estava com medo do futuro, eu não queria passar por dificuldades. Eu sinto muito, eu não deveria ter feito isso. Alfredo olhou para a filha com tristeza nos olhos. Mas ele sabia que nada justificava o fato de ela ter mudado o testamento sem sua autorização. Você sabe que isso é errado, Yasmin. Você sabe que eu nunca permitiria que você fizesse isso se soubesse, disse Alfredo, ainda chateado. Eu sei, pai, eu sei. Eu sinto muito, disse Yasmin, soluçando. Alfredo suspirou, sentindo-se exausto. Ele se sentou em sua poltrona e convidou Yasmin para sentar-se ao seu lado. Eu amo você, Yasmin. Mas eu preciso que você entenda que o dinheiro não é a coisa mais importante nesta vida. Eu espero que você possa aprender isso um dia, disse ele, segurando a mão da filha. Eu entendo, pai. Eu entendo agora, disse Yasmin, enxugando as lágrimas. Alfredo sorriu, sentindo seu coração se aquecer com as palavras da filha. Eu vou deixar tudo como está, Yasmin. Quero dizer, não vou contar ao seu marido e aos seus irmãos sobre o que você fez. Mas espero que você possa mudar sua forma de pensar sobre a vida. Eu quero que você seja feliz, não importa o que aconteça, disse ele. Yasmin sorriu, sentindo um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Obrigada, pai. Eu prometo que vou mudar, disse ela, abraçando o pai com força. Alfredo olhou para Yasmin com um semblante sério, mas depois de um momento de silêncio, ele suspirou e disse: Eu fiquei muito chateado quando descobri. Mas eu entendo que você não pensou direito na hora. Eu te perdoo. Yasmin sentiu um peso sendo retirado de seus ombros e agradeceu ao pai. Alfredo então disse que havia alterado o testamento novamente e agora colocado o nome dos 6 filhos como herdeiros igualmente. Eu não quero que vocês briguem depois que eu partir. Quero que todos recebam a mesma parte da minha fortuna. E quero que vocês sejam unidos e se apoiem, explicou Alfredo. Após o ocorrido, Yasmin passou várias semanas se culpando por ter alterado o testamento do pai, no entanto, ficou grata por ele não ter contado para seus irmãos e nem para o seu marido. Seria ainda mais difícil lidar com a desaprovação deles, especialmente porque eles sempre foram muito unidos e honestos um com o outro. Yasmin fez o possível para ficar ainda mais próxima do pai e cuidar da saúde do mesmo. Ela começou a acompanhar Alfredo nas consultas médicas e se certificou de que ele estava seguindo corretamente o tratamento. Ela também passou a visitá-lo com mais frequência e ajudá-lo em tarefas do dia a dia. Yasmin se sentia grata por ter tido a oportunidade de se reconectar com seu pai. Apesar de ainda se culpar pelo que havia feito, ela aprendeu a lidar com o peso da culpa e agradecia todos os dias pela oportunidade de mudar seu pensamento por completo. Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar do Alfredo e descobrisse o que seu próprio filho havia feito? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.